Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Você pode sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Pela primeira vez em Cascavel, né? Já estive aqui há muitos anos atrás, só de passagem, indo para Foz do Iguaçu, onde tinha um encontro de seminaristas. Mas agora, essa oportunidade bonita de a gente se encontrar, né? Eu queria falar hoje, então, sobre família. Como é que está a família? Há uns tempos atrás, houve uma campanha da fraternidade, né? Muitos anos atrás. O tema era a família como vai, não é isso? A família como vai? Como é que vai a família? E hoje nós temos que responder a essa pergunta dizendo assim: a família vai mal, obrigado. Por quê? Porque na realidade existe toda uma série de realidades que estão forçando a família a se desestruturar. Se a sua família está meio desestruturada, desunida, não pense que é uma realidade só com a sua família. Infelizmente, é uma epidemia. Está acontecendo um pouco com todas as famílias. Para vocês terem ideia, eu sou padre, né? Mas eu tenho duas irmãs a quem eu quero muito bem. São do meu sangue, minhas irmãs, queridas, amadas, mas as duas são divorciadas. Só para a gente ter um pouco a noção, eu tenho duas tias que são mães solteiras, tenho pessoas da família envolvida com questão de homossexualismo, tem gente da família envolvida com drogas. Isso é a família do padre. Então, só que eu infelizmente devo dizer que talvez não seja muito diferente da sua família, não é verdade? Porque é a epidemia que nós estamos vivendo hoje. Por que é que as famílias estão assim? Eu queria então, entre tantos assuntos que a gente poderia tratar nessa noite, tratar somente de uma realidade básica, que é a família enquanto lugar para o crescimento da virtude e da santidade, e por isso a família como sendo a célula básica sobre a qual pode ser construída a nossa sociedade. Esse é um pouco o tema. Como é que a gente vai abordar esse tema? Vamos primeiro partir de uma questão da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Vocês conhecem Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo, não é? Do século XIII, o maior teólogo da igreja, a gente poderia dizer. Na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino se pergunta assim: como é que a gente pode ensinar as coisas para as pessoas? E olhando para a realidade das leis, Santo Tomás diz assim: existem duas maneiras de ensinar as coisas para as pessoas. Uma, através de um paterno conselho. Você aconselha as pessoas com paternidade.
E isso, diz Santo Tomás, só é possível fazer com as pessoas virtuosas. Se a pessoa é virtuosa, você dá um conselho paterno. E se a pessoa é má, qual é o outro jeito? Bom, se a pessoa é má, só tem um jeito, chama-se lei. Você tem que ir pela força da lei. Então vejam, isto é um santo nos dizendo como é que a gente pode fazer um diagnóstico da nossa sociedade. Existem duas formas de se ensinar as coisas para as pessoas. Se a pessoa é boa, se ela é de boa índole, se ela é virtuosa, você vai e dá um conselho para ela. Ela é virtuosa, ela está aberta para os conselhos, então você dá um conselho paterno, um conselho materno, um conselho familiar para essa pessoa, e a pessoa então aprende, ela muda, ela se torna uma pessoa melhor por causa deste conselho que você deu. Mas isso se a pessoa é virtuosa, se a pessoa é boa. Mas se a pessoa é má, só tem um jeito: lei. Olhem para o nosso país. Tudo termina em BO. Uma desavença entre vizinhos, delegacia, vira BO. O bate-boca entre esposo e a esposa, marido e mulher, vai para a delegacia da mulher, vira BO. Se você tem uma desavença no emprego, vira BO. Se você tem um problema na escola com o professor, vira BO. Boletim de ocorrência, vai tudo para a delegacia, se resolve tudo na delegacia no nosso país. Tudo termina na delegacia. Um galho de árvore que é cortado, e a árvore era sua, mas estava no quintal do vizinho o galho. Um galho de árvore que é cortado termina na justiça. Tudo termina em briga de justiça, tudo termina em lei, tudo termina na delegacia. É o único jeito de manter a ordem nesse país. E como não existe polícia para todo mundo, como não existe delegacia suficiente, então vocês olham para a situação das nossas casas. Eu não sei como é que estão as casas aqui em Cascavel, mas lá em Cuiabá é o seguinte: a casa é grade até em cima, cerca elétrica, cachorro bravo, tetra-chave, e a gente sai de casa até as 9 da noite, porque depois das 9 da noite a cidade é dos marginais. Se lá pelas 11, 12 horas, meia-noite, você vai pegar um ônibus, você tem que pensar muito bem antes de pegar o ônibus. E na hora de descer do ônibus, você tem que pensar por onde você vai passar, porque a possibilidade de você ser assaltado é muito grande. Se você vai chegar em casa, mesmo que você tenha portão eletrônico, você tem que pensar duas vezes, dar uma volta no quarteirão para ver como é a situação, para ver se tem alguém observando, rondando a sua casa, porque você vai abrir o portão eletrônico, você tem que olhar direito, porque você pode ser rendido na porta da sua casa. Não há polícia suficiente para o nosso país. Você pode aumentar o contingente policial, precisava de um policial para cada brasileiro. Por quê? Porque é uma sociedade onde a família está na UTI, a família vai mal, a família está morrendo, porque a família é o lugar onde se ensina sem BO. A família é o lugar onde se ensina, nos diz Santo Tomás de Aquino, é o lugar onde se ensina pela virtude, onde se ensina sem você precisar ir para a delegacia,
Por quê? Porque a família é o lugar da virtude, onde você está aberto para as outras pessoas e onde as pessoas vão te ensinar algo com um paterno conselho. Com o conselho de um pai, conselho de uma mãe, conselho de um irmão, conselho de alguém que você sabe que ama você e vai dizer para você o que é o melhor para você. Quando existe a virtude numa sociedade, é porque existe família. Mesmo que você não tenha família biológica, mas se você participa de uma comunidade, de um grupo de oração, de uma paróquia, de um grupo espiritual, um movimento, um grupo da Legião de Maria, se você está lá e lá dentro as pessoas se relacionam com esse paterno conselho, onde você pode se abrir, onde você pode abrir o seu coração, onde você pode ir para aquela pessoa e sabe que vai receber uma palavra, ali existe família. Eu acho que muitos de vocês conhecem o site padrepauloricardo.org. Quem conhece o site, levanta a mão. Quem conhece o site Padre Paulo? Muito bem. Eu considero aquele site uma família. Por quê? Porque eu não conheço todos vocês pessoalmente, vocês que acessam o site, mas as pessoas que vão para o site vão atrás de um paterno conselho, conselho de um pai, uma palavra de um amigo que vai dar uma orientação certa. Isso cria vínculo de família, cria confiança. Em todo lugar que eu vou, as pessoas dizem: padre, eu acesso o seu site, padre, eu assino o seu site. Então eu digo: olha, você é da minha família. Eu nem sei seu nome, mas eu sou da sua família. Nós somos amigos. Por quê? Porque eu sei que existe esse relacionamento. E eu estou dizendo isso não para dizer: o Padre Paulo é um exemplo. Não, é só para exemplificar. Porque eu tenho certeza que na sua vida existe isso. Existe um filósofo, ele é de origem austríaca, se naturalizou americano. O nome dele é Eugênio Eugen, em alemão, Rosenstock Husse. Não interessa o nome do homem, não é conhecido. Mas ele tem um livro onde ele analisa as doenças da linguagem. Ele diz: existem duas doenças da linguagem que são interessantes. Uma é a guerra e outra é a crise. O que é a guerra? Quando é que se instaura um clima de guerra? Quando eu não quero mais ouvir o meu inimigo, o adversário. A pessoa tem uma posição diferente da sua, ela vem falar com você e diz: não quero nem ouvir, não quero nem ouvir. Parou, não quero ouvir. Se instaurou a guerra, você não quer mais dialogar. Só falta agora alinhar os canhões, porque não é possível um tratado de paz se você não quer ouvir o seu inimigo. Não é possível sentar e fazer a reconciliação. Vai ter guerra, quando você não quer mais ouvir o adversário. Mas existe uma outra doença, além da guerra, que é a doença da crise. Quando é que uma sociedade está em crise? Quando você não quer mais falar para o amigo. A guerra é não ouvir o inimigo. A crise é não falar ao amigo. A pessoa bate na sua porta e pede um conselho paterno e você fica calado e não tem nenhuma palavra para dar para aquela pessoa. Isso é um dos grandes sinais, por exemplo, da crise na igreja.
Os jovens vêm muitas vezes procurar o padre para resolver um problema concreto. Senhor padre, quantas vezes no meu site eu recebo lá perguntas e mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas, etc. Pessoas querendo resolver um problema. Eu tento resolver os problemas no Resposta Católica, mas não dá para resolver tudo. A Resposta Católica é o quê? É dar aquele paterno conselho, é falar ao amigo, tirar as pessoas da crise, é isso. Uma crise se instaura da sociedade quando uma geração, a geração dos adultos, que deveriam ser os pais, se nega a falar aos jovens e dar paternos conselhos para aquilo que eles precisam ouvir. Quando não há mais diálogo intergeracional, se instaura uma crise. Nós estamos numa sociedade em crise. Por quê? Porque para nós os valores agora são os valores materiais, os valores materialistas. O que é que você quer? Eu quero ter uma casa, aumentar os meus rendimentos, poder viajar de férias, ter micro-ondas, TV a cabo, geladeira, carro potente. Eu quero ter tudo isso. Então, para ter tudo isso, eu não posso ter filho, porque filho é despesa. Então, para não baixar o meu padrão de vida, primeira coisa, eu vou trabalhar bastante, acumular dinheiro, cortar os filhos. E se eu os tiver por acaso, se filho eu tiver, é o seguinte, eu não posso perder tempo com filho. Filho é o seguinte, compra um videogame para ele, deixa ele lá, na frente do videogame. Compulsivo. Porque filho viciado em videogame não dá trabalho. Então você vai e equipa a casa inteira com videogame, computador para ele ficar no Facebook, né? Dá um celular para ele com WhatsApp, para ele ficar lá o dia inteiro no WhatsApp. E pronto, está resolvido. Mas onde é que está o pai que se senta na beira da cama do filho e conta uma história antes dele dormir? Você prefere deixar ele vendo aqueles desenhos animados sádicos e masoquistas, malucos, com os valores malucos, né? Quando era criança a gente assistia Mickey Mouse, né? Sei lá, alguma coisa assim, mais inofensiva. Agora umas caveiras, uns bichos horripilantes, umas coisas que saiu do inferno, entendeu? Brotou, abriu o túmulo, saiu Satanás, e o menino acha lindo aquilo. É assim que a gente educa os filhos. Uma das coisas básicas da vida de uma criança é que a criança, quando ela está lá com seus 3, 4, 5 anos de idade, os neurônios ainda não estão todos especializados. E principalmente essa parte aqui do cérebro, chamada de lobo frontal, que é responsável pela parte das emoções, né? Pela sensibilidade religiosa, etc, etc. Tudo isso daqui precisa ainda se especializar. Como é que a humanidade educou os filhos durante séculos e séculos? Contando histórias. Quando você conta a história para o seu filho, é muito diferente de você deixar seu filho assistir um desenho animado, um filme. Faça a experiência. Pegue uma historinha
ilustrada. Tem lá a historinha. E não deixa o seu filho ver as figuras que estão lá desenhadas. E conta a historinha para ele. Quando terminar a historinha, enquanto você vai contando a historinha, você pede os detalhes para ele. Como é que você imagina esse personagem assim? Como é que é, né? Como é que é a Bela Adormecida? Como é que são os 7 anões? Como é que é o Príncipe Encantado? Como é que é, né, a madrasta? Como é que é Chapeuzinho Vermelho? Como é que é o Lobo Mau? Vai contando, pede os detalhes. E deixe o seu filho exercer a fantasia. Depois, você vai e mostra a figura para eles. É assim que você pensou? Ele vai dizer, não. Está vendo? Eu contando para você, no seu coração, na sua fantasia, dentro de você, era muito mais rico. O que você está fazendo com o seu filho fazendo isso? O seu filho está começando a criar um sentido humano de que as histórias têm uma finalidade. Você ensina para o seu filho, todas as histórias tradicionais, elas têm atrás uma moralidade. Elas estão ensinando para o seu filho o risco que é ser bom. Todas as histórias têm um momento em que os personagens estão colocados diante de uma decisão. E agora, o que eu faço? E agora? Para onde eu vou? E eles têm que pagar um preço, eles têm que escolher, e eles vão. Alguns caem miseravelmente, pecam, outros acertam e se transformam em heróis. E aí o seu filho vai crescendo e vai ouvindo isto. Seu filho vai ouvindo que existe o bem, que existe o mal, e que eu preciso sempre optar pelo bem e pagar o preço. E aquilo vai dando sentido, e aquilo vai dando finalidade para a vida dele. Isso é uma atividade espiritual. Você está, ao mesmo tempo que o cérebro do seu filho está sendo utilizado em toda essa parte da fantasia que é própria, que é uma realidade cerebral, né? Também os animais têm fantasia. Ao mesmo tempo você está alimentando no seu filho uma realidade que os animais não têm e que o cérebro não dá conta, que é a realidade espiritual de ter sentido de vida, de escolher a moralidade, de saber o certo e o errado, para onde que eu vou na minha vida. Mas como é que você vai fazer isso se você não se senta para contar uma história para o seu filho? Como é que você vai educar seu filho se você não convive com ele, onde na convivência ele vê os seus dramas e as suas escolhas? Se você não vai no mercado com seu filho e o caixa te dá dinheiro a mais e seu filho não vê, nossa, ele errou o troco, ele me deu dinheiro a mais, espera lá, moço, dá licença, o senhor me deu dinheiro a mais, isso não é meu, tome. E você devolve para o caixa na frente do seu filho. Isso é educar. Não é meu. Quando o seu filho vê que numa situação de trânsito você se irrita, mas você para e diz, oh meu Deus, que pessoa imprudente no volante. Jesus abençoa essa pessoa para que ele não morra num acidente, porque dirigindo desse jeito ele vai se dar mal. Se você não tem esse convívio com seu filho, ele vai aprender o quê? Gente, não existe coisa mais maravilhosa para a nossa própria santificação pessoal do que ser pai e ser mãe. Eu fui reitor do seminário durante 15 anos. Durante 15 anos eu convivi, juntando todos os alunos na lista lá de matrícula, foram 15 anos onde eu convivi com 130 seminaristas diferentes ao longo dos 15 anos. Foram 130 pessoas.
que me santificaram, sabe por quê? Não que eu esteja santo, mas ajudaram a minha conversão, que eu era muito pior do que eu sou hoje. Foram me santificando, fazendo com que eu ficasse um pouco melhor. Por quê? Porque eu tinha que dar exemplo. Porque eu tinha que ser pai para eles. Porque eu tinha que gastar tempo com eles, ouvi-los. Gente, não tem jeito de ser família se nós não temos tempo uns para os outros. Se nós não temos tempo para nos sentar e dar paternos conselhos, como é que os nossos filhos vão crescer na virtude? Claro que você pode colocar seu filho de castigo, claro. Mas antes de seu filho ser colocado de castigo, São Tomás de Aquino nos ensina o quê? A lei é quando ele manifestou que não adianta, né? Está se pervertendo mesmo. Antes de se impor a lei, de colocar de castigo, você precisava experimentar o quê? O paterno conselho. Mas a gente não tem mais paciência, porque a gente acha que filho é um aparelhinho que a gente põe na tomada e funciona automaticamente. Quando você tem lá o seu forno de micro-ondas, você aperta 3 botões e ele obedece. O seu filho você aperta quantos botões quiser, ele não obedece. O filho você precisa falar uma vez, depois pacientemente falar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª vez. Aí quando lá na 15ª vez você diz, agora chega, espera lá, vai de castigo, pensa o que você está fazendo. Depois você volta a falar outra vez e não desiste do seu filho. E assim, porque dá trabalho, claro que dá trabalho. Outro dia, um casal lá em Cuiabá, recém-casado, desesperado porque era o primeiro filho. E eles preocupadíssimos porque, padre, nós queremos ter filhos numerosos. Mas se esse nosso primeiro já está dando tanto trabalho assim, padre, como é que vai ser se a gente tiver 5? Eu disse para ele, olha, testemunho que eu ouvi de pessoas que têm filhos numerosos, é o seguinte, o primeiro é o mais difícil, os outros depois entram na linha de montagem, fica muito mais fácil. Porque o primeiro, vocês são marinheiros de primeira viagem. Claro. Criança começa a chorar, a mãe não sabe o que é, aí telefona para a mãe. Mãe, ele está chorando, o que será que é? É cólica, não é cólica, é fome, não é fome. Aí empanturra a criança de comida. E não era comida, era outra coisa. Para marinheiro de primeira viagem, é assim mesmo. O segundo, você já pegou o traquejo. O terceiro, você tira de letra. Mas a gente é educado para não ser família. Nós somos educados, na nossa sociedade atualmente existe um justicialismo, onde a gente não quer resolver as coisas no diálogo paterno, no conselho paterno, nós queremos só resolver no BO. E desgraçadamente, nas escolas é o que se ensina para os nossos filhos. Se papai e mamãe levantar a mão para você, você telefona para a polícia que o camburão vem buscar papai e mamãe. Lei da palmada. É a lei da palmada. A dona Xuxa Meneghel foi lá no Congresso para convencer os deputados. Ela telefonava para o gabinete dos deputados e perguntava, deputado, o senhor é a favor de espancamento de crianças? O deputado dizia, não, então o senhor tem que votar a minha lei. Mas minha senhora, um castigo para um filho não é questão de espancamento. E não precisa de lei da palmada para colocar na cadeia quem espanca a criança. Quem espancar qualquer pessoa vai para a cadeia. Se você espancar uma criança, um jovem, um velho, um adulto, você vai para a cadeia. Para que precisa de uma lei especial?
Sabe por quê? Para tirar a autoridade dos pais. A única função dessa lei é tirar a autoridade dos pais. Por quê? Porque a lei diz que qualquer tipo de constrangimento, um pai não pode fazer nenhum tipo de constrangimento para o filho. Agora, pelo amor de Deus, Nossa Senhora do Amparo, Nossa Senhora do Oro, Nossa Senhora do Deus me livre. Me diz uma coisa, como é que eu posso educar uma pessoa sem querer causar algum constrangimento? Então é por isso evidente que nós temos agora uma horda de bárbaros no nosso país. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Quem é professor, por favor? Como é manter a disciplina dentro de uma sala de aula hoje em dia? O professor é a vítima. E quem manda são os alunos. Houve um episódio de uma menina que queimou o cabelo da professora em sala de aula. A colega foi defender a professora. Quem que foi expulsa? A professora e a menina que defendeu. Não é piada. Não é piada. A gente ri para não chorar. Por quê? Porque ao mesmo tempo que se incentiva esse justicialismo de ir atrás, se tira a autoridade dos pais. Por quê? Porque agora se quer substituir os pais e a família pelo Estado. Pelo Estado. Pai, mãe, saiba de uma coisa, tem alguém querendo fazer a cabeça dos seus filhos. Então, o caminho que a nossa sociedade está trilhando é o seguinte: cada vez mais convencer as mulheres que elas devem trabalhar, porque uma mulher tem que ter dignidade. Eu não estou negando que a mulher tem que ter dignidade, tá? Pelo amor de Deus. Mas a mulher tem que ter dignidade, então ela tem que fazer assim. Olha só, projeto de vida das nossas jovens. Ela faz faculdade. Depois se casa. Depois que se casou, ela tem o mestrado. Depois do mestrado, ela tem o doutorado. Depois do doutorado, o pós-doutorado. Aí quando ela estiver no pós-doutorado e ela estiver com aquele emprego e aquela carreira trans, ultra, mega, power, quando ela estiver com aquele salário que ela sonhou, ela diz: agora eu vou ter filhos. Só que nessa altura do campeonato ela já passou dos 40, faz hora, e ela não engravida. Aí Deus é ruim. Deus é ruim. Eu queria ter filho. Aí a igreja proíbe fazer inseminação artificial, bebê de proveta, no laboratório, porque a igreja católica é má. Minha filha, se você construiu sua vida de cabeça para baixo, não é Deus nem a igreja católica que é o culpado. Eu não sei, senhoritas, se as senhoras sabem disso, mas eu vou avisar como um paterno conselho. Me desculpem, mas eu preciso dizer isso para as mulheres. Mulher tem prazo de validade. Um homem pode ser pai aos 90 anos, uma mulher não pode ser mãe aos 90 anos. Estou dizendo alguma coisa absurda? É isso mesmo? Muito bem. Por quê? Porque os óvulos que você tem, minha filha, foram produzidos quando você ainda estava no útero da sua mãe. Se você tem 20 anos, os seus óvulos têm 20 anos. Se você tem 40 anos, os seus óvulos têm 40 anos.
Se você tem 50 anos e ainda está menstruando, os seus óvulos têm 50 anos de idade. Isso quer dizer que a possibilidade de uma gravidez darem problema é bastante alta. Então tenha os seus filhos logo. Arranje um homem que seja homem de verdade e que queira sustentar a família. Porque também, vamos ser sinceros, né? O problema não é das mulheres também não, né? Está difícil arranjar homem que queira sustentar a casa. Está difícil. Entendeu? Arranje um homem que pague as contas, ajude na despesa da casa, do jeito que você puder, mas não dê prioridade para a sua carreira agora. Dê prioridade para os filhos, mesmo que você tenha que arrochar o cinto e fazer economia no orçamento familiar. É melhor você ter seus filhos na pobreza, na modéstia, na tranquilidade de uma vida que não tem viagem em Cancún, que não tem micro-ondas, que não tem carrão importado, que não tem não sei o quê, mas tem dignidade, afeto, amor. Aí depois, quando eles estiverem crescidinhos, você começa o seu projeto de carreira. É mais natural. É mais conforme a natureza das coisas. Por quê? Porque pesquisas nos Estados Unidos nos mostram, eu não falo pesquisa brasileira porque brasileiro não faz as pesquisas, se faz não publica, porque não interessa o resultado. Pesquisas nos Estados Unidos nos mostram que quando o filho é educado por uma coletividade na primeira infância, ele cresce com déficit de atenção, agressividade, uma série de problemas. Por quê? Porque de manhã ele está com a avó, de tarde está com a tia, de noite está com a babá. Aí no outro dia vai para a creche. Aí ele vai sendo educado por uma coletividade. Gente, os seres humanos foram feitos por Deus para no início, na primeira infância, serem criados por uma pessoa. Uma pessoa, uma. Isto é o normal da vida de uma criança, ou seja, que haja uma pessoa que dá atenção para a criança e que cuida dela a maior parte do dia. Uma pessoa. Adivinha quem é o candidato para ser essa uma pessoa? Ah, mas isso é uma visão muito machista desse padre. Olha, é uma visão conforme a natureza do Criador, de Deus que criou. Porque eu não sei se as senhoras notaram, deixa eu ficar de perfil assim, mas eu não tenho seios. Notaram? Os seios numa mulher dizem que o Criador fez para que a criança estivesse perto de você depois que nasceu. O marido pode dar colo, pode ajudar a trocar fralda, deve fazer isso, ajuda nas lides domésticas, etc e tal, mas não adianta. A natureza das coisas é o seguinte: o seu corpo é mais macio, a sua pele é mais macia do que do homem. Você tem mama, ele não tem. E outra coisa, você se realiza segurando o seu filho no seu braço, porque você foi feita para isto. E essa é a realização da mulher, mas agora nossa sociedade colocou na cabeça que a realização da mulher é ser uma cópia horrorosa do macho. O feminismo é o maior inimigo da mulher, porque o feminismo diz assim: mulher, você só vai ter dignidade quando você for homem. Faz o seguinte, põe roupa de homem, arranja um trabalho e seja feliz. Aí o que acontece? Eu vi isso na minha casa. Minha irmã mais velha.
Minha irmã mais velha era tudo carreira, tudo emprego, tudo trabalho. E se realizava naquilo. Aos 40 e poucos anos de idade, ela descobre que aquilo não estava preenchendo o coração dela. Graças a Deus, ela já tinha 2 filhos. Por quê? Porque, gente, Deus fez o homem diferente da mulher. Por exemplo, nós homens, só para as mulheres entenderem esse bichinho esquisito chamado homem, nós não precisamos de casa, nós só precisamos de uma toca. Está entendendo? Eu vivo numa casa paroquial onde sou eu e o pároco. Você entra lá, nossa casa é arrumadinha, porque a gente foi disciplinado no seminário a ter a casa arrumada. Mas você entra na casa, você vê que falta alguma coisa ali. Falta um toque feminino. Porque as pessoas dão para nós um quadro de presente, a gente fica olhando para o quadro assim, não sabe o que fazer com ele. Dá um quadro para uma mulher, ela sabe imediatamente o que fazer com o quadro. Por quê? Porque para a mulher, ter casa é algo importante, os homens têm que entender isso. Para a mulher, cuidar do próprio filho é algo importante, é algo que a realiza. Isso está na natureza da mulher. Casa e filho é importante. E foram assim que as mulheres viveram durante milhões de anos. Desde o tempo das cavernas, onde ela ficava na caverna cuidando da prole e o cara ia lá ter que enfrentar o tigre para ver se defendia a prole e se arranjava caça para ela comer. Isso está na natureza da criação. Então eu estou dizendo que as mulheres não podem trabalhar? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que existe uma coisa muito errada numa sociedade, quando uma filha, com 15 anos de idade, chega para um pai e para a mãe pai e a mãe perguntam assim, minha filha, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser mãe de família e dona de casa. Antes ela dissesse que ia ser traficante. Que é isso? Mas o que é que Nossa Senhora foi? Qual é o diploma universitário que tinha Nossa Senhora? Eu não estou dizendo que é proibido ir para a universidade. Eu só estou dizendo que, e aconselhando, dando um paterno conselho para as nossas jovens. Meninas, antes de abraçar esse projeto masculino, se reconciliem com a sua beleza de feminilidade. Seja feliz de ser mulher, de ser feminina. O corpo da mulher é o templo da vida. Deus faz o milagre da criação no corpo da mulher, não faz o milagre da criação no corpo do homem, não faz. Por quê? Porque quando acontece a fecundação de uma criança, Deus cria do nada uma alma imortal dentro do seu ventre, mulher, não dentro do homem, dentro do ventre. O corpo da mulher é o santuário da vida, é sagrado. É por isso que o diabo gosta tanto de profanar o corpo da mulher. Porque ele é sagrado. Então, nós precisamos compreender que se nós queremos ser família, nós precisamos um pouco rever as nossas prioridades. Eu estou falando isso aqui para vocês nessa noite simplesmente por uma coisa. Vamos rever nossos projetos. Eu sei que isso é um projeto a dois, porque não adianta a menina chegar e dizer, eu quero ser mãe de família, mas não encontrar um homem que queira.
né, que tope essa conversa aqui. E depois outra coisa, eu não incentivo as mulheres a que não tenham diploma nenhum. Não, estudem, se qualifiquem, sabe por quê? Porque os homens de hoje em dia não estão dando muita segurança, tá entendendo? Aí ela resolve ser mãe de família, dona de casa, sem diploma nenhum, de repente o cara dá um chute no traseiro dela, ela está na rua da amargura, sem diploma, sem qualificação, sem possibilidade de se sustentar, porque infelizmente a situação está essa. Eu sou bem realista, não estou em outro planeta, eu estou nesse planeta aqui, só que eu estou dizendo assim, entre a loucura feminista, que quer transformar as mulheres em cópias horrorosas de machos, e aquilo que nós tínhamos há 60 anos atrás, que era a família, né, normal, hoje não dá para a gente voltar 60 anos atrás, mas dá para a gente dar uma adaptada e não precisar ir lá para aquele extremo, e ser mais equilibrado, voltar para aquilo, um respeito para com a própria natureza das coisas, para que a gente possa restaurar a família, porque se nós restaurarmos a família como célula básica da nossa sociedade, a sociedade vai ficar melhor, porque não vai precisar de um delegado para cada brasileiro, de um polícia para cada brasileiro, porque as pessoas não vão precisar só se mover na base da lei, as pessoas vão poder se mover na base do paterno conselho, porque cria pessoas virtuosas, e o lugar das pessoas virtuosas serem criadas é família, mas videogame não cria isso. Pais ausentes o dia inteiro não criam isso. Então, pai, mãe, derrame seu sangue pelos seus filhos. O sangue com o qual a sua vida é feita chama-se tempo. Sua vida é feita de tempo. Dê seu tempo para a sua família. A gente precisa de convívio, precisa de espiritualidade, precisa rezar juntos. Precisa rezar juntos. Está entendendo? Uma das coisas, né, o conselho que eu dou para os pais, estou vendo vários que estão com criança pequena, aí a criança agitada, isso, aquilo, é isso mesmo, levar a criança para a igreja é uma complicação, tá? É uma complicação. Mas uma sugestão para os pais, trazerem os filhos em casa, de uma forma, trazerem os filhos para a igreja de uma forma melhor. Rezem em casa todos os dias com seu filho. Todos os dias. Porque aí seu filho vai saber o que é rezar na hora de rezar. Estou falando rezar na hora de rezar. Agora não estou falando de palestra chata de padre que já está falando há 45 minutos. Aí a criança realmente fica agitada, não tem jeito, entendeu? Mas na hora de rezar, olha, vamos rezar. No início, né, a criança não sabe o que fazer, fica agitada, aquilo fica um piseiro, você não consegue rezar direito, tenha paciência. Tenha paciência. Tem que vencer pelo cansaço. Reze todos os dias com seu filho. Porque a atitude de rezar, ela é diferente quando a criança reza todos os dias em casa, mas se a criança só vai à igreja uma vez por semana, ela não vai saber se comportar, ela nunca aprendeu isso em casa. É uma dica que eu levei muito tempo para aprender isso, e aprendi com casais. Quem me ensinou isso foram vocês, foram pais de família que me ensinaram isso. Porque eu vi assim, eu cheguei, falei, escuta, fulano, os seus filhos vão à igreja e se comportam, o outro vai para a igreja e fica correndo no corredor, um negócio parece um avião. Mas por quê? Qual é a diferença? O que está acontecendo? Ah, padre, é porque eu rezo todos os dias com eles. É uma dica. Deu para notar que nessa noite veio um padre muito incômodo lá de Cuiabá, né?
para colocar a sua vida familiar pelo avesso, né? Em várias ideiazinhas aí, fez você pensar, não é verdade? Muito bem, mas veja, cada família é uma circunstância diferente, eu sei que tem que ter adaptação, porque também não adianta você fazer as coisas aqui sozinho. Você está aqui, mas às vezes seu marido não está aqui, às vezes sua esposa não está aqui, né? E não adianta você tomar agora decisões sozinho, não é isso não quero virar sua vida pelo avesso. Mas eu quero somente nessa noite dar a vocês, como minha família espiritual, dar a vocês paternos conselhos. E eu sei que vocês são virtuosos, eu sei que vocês estão abertos a esses paternos conselhos e vão aplicá-los com sabedoria, dentro da medida do possível, adaptando as suas circunstâncias, porque também não adianta, se você já está lá na frente, com 10 anos de casado, não adianta agora você querer refazer, como se não tivesse acontecido os 10 anos, não é isso? Você já está com os filhos adultos, não adianta querer agora voltar e trazê-los para a infância, não é isso, você vai ter que adaptar, mas é importante a gente voltar a crer na família e a investir o nosso tempo de qualidade, de convívio com a família, para que nós possamos então ter uma sociedade melhor. Chega de querer delegar a educação dos nossos filhos para o Estado. O Estado quer isso, quer que as mulheres vão todas trabalhar, larguem os filhos em creche, período integral na escola, para quê? Porque eles vão dar os valores para o seu filho. Eles vão ensinar para o seu filho perversões, maluquices, etc., né? E aí, desse jeito, a nossa sociedade vai deixar de ser cristã. O lugar de receber a fé, o lugar de crescer na fé é na família. Mas é de pequenino que se torce o pepino, você está entendendo? Tem que realmente ir vivendo isso e dedicar tempo. Não tem como, não tem mágica, não tem botãozinho para apertar. Tem uma vida para entregar. E com isso, graças a Deus, a gente se doando e se santificando na família, tem um grande céu esperando por nós, uma família trinitária, uma beleza, Deus esperando por nós no céu. Então, eu agradeço a vocês essa participação nessa noite e quero concluir dando uma bênção realmente para a família de todos vocês, tá bom? Vamos ficar de pé? O Senhor esteja convosco. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.